Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Sheila Walsh, A Vida é Dura, mas Deus é Fiel. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 18. Seja um amigo de Deus e não apenas um servo. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que possamos lembrar que a Tua graça nos basta e que o Teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Eu oro por mulheres que precisam ser estabelecidas na Tua graça e no Teu favor. Em nome de Jesus, amém. Jó, servo e amigo de Deus. Nas cenas iniciais da história de Jó, Satanás o acusa de ser um bom funcionário de Deus porque ele saía no lucro. Deus não concordou, e esse confronto gerou a grande luta cósmica entre o bem e o mal travada na vida de um homem. A reação de Jó ao incrível desastre, à dor e ao sofrimento prova que ele era mais do que um simples servo que levava uma vida justa, porque isso lhe rendia uma boa recompensa. Após o primeiro ataque de Satanás, Jó continua vendo Deus como seu amigo. Ainda dizia: o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versos 21. Mais adiante, quando ele debatia com os seus 3 amigos que tentavam convencê-lo de que seus pecados haviam causado seu sofrimento, Jó reconheceu que tinha uma queixa grande, pois a mão de Deus parecia pesar muito contra ele. Queria encontrar Deus para apresentar sua causa a ele. Sabia que Deus o ouviria e Jó disse: Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho sem desviar-me. Não me afastarei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó capítulo 23, versos 10 ao 12. Vemos repetidas vezes na história de Jó que havia algo mais entre ele e Deus do que uma relação de um empregador com seu empregado. Ele era servo de Deus, sim, mas era também seu amigo. Durante toda a sua crise, as reações de Jó provam que ele não servia a Deus porque queria ser recompensado por ele, mas porque queria dar a ele algo de sua mais íntima essência. Jó não serviu a Deus porque o temia ou porque se sentia obrigado. Ele serviu a Deus por amor e é isso que acontece entre amigos. Às vezes é fácil nos perdermos no serviço cristão. Podemos ser membros de todas as comissões e frequentar todos os grupos de oração, oferecendo-nos como voluntários sempre que precisam de alguém na igreja. Podemos nos esgotar fazendo coisas por Deus e perdê-lo de vista no meio de todas as outras atividades. No fim, apenas nossa lealdade a Ele como pessoa e amigo nos sustentará quando a vida se mostrar dura. Foi isso que eu aprendi e foi isso que muitos cristãos que conheci também aprenderam. Dave Boyer pediu ajuda a seu amigo. Eu nunca havia encontrado Dave Boyer antes de ele subir ao palco para cantar num banquete do qual eu estava participando. Eu o ouvira cantar algumas vezes, mas o que ele fez naquela noite foi impressionante. Ele começou a compartilhar não apenas o sucesso e as coisas boas, mas também as lutas que travava na vida. Muitas das pessoas presentes naquela noite que conheciam Dave conheciam sua história. Antes de conhecer o Senhor, ele estivera metido em encrencas. Mas naquela noite, ele nos contou de uma segunda luta. Após se converter, ele teve que combater as mesmas coisas que haviam ameaçado destruir sua vida antes de sua conversão. Fiquei tão impressionada com Dave naquela noite que eu o convidei para participar do programa de Coração para Coração. Ele aceitou meu convite para compartilhar a sua história. Algumas semanas mais tarde, ele nos visitou em Virginia Beach. Quando eu o entrevistei para o programa, fiquei maravilhada com sua humildade e autenticidade enquanto compartilhava com nossos espectadores o tipo de vida que ele levara antes de conhecer Jesus. E o que aconteceu mais tarde quando começou a escorregar de novo. Dave cresceu numa família piedosa e participou ativamente da igreja no qual seu pai era pastor. Ele cantava no coral e cumpria outras funções regularmente. No entanto, nunca levou seu relacionamento com Jesus muito a sério e aos 15 anos de idade começou a perseguir uma carreira como cantor profissional. Aos 18 anos assumiu o nome artístico de Joe Stevens e começou a atuar como mestre de cerimônias no Clube 500 em Atlantic City, onde astros como Frank Sinatra, Dean Martin, Jerry Lewis e Sam Davis se tornaram seus heróis. Mas toda
Mas toda essa vida em casas noturnas exigiu seu preço, e o casamento de Dave passou a ter problemas. Ele começou a beber muito e a usar drogas, às vezes tratava sua esposa e sua filha de forma agressiva e finalmente o casal se separou. Lá no fundo, Dave sabia que algo estava errado, mas ele parecia incapaz de lidar com isso. Seu pai, um homem santo, havia sido muito importante em sua vida. Enquanto Dave enfrentava todos os seus problemas, seu pai morreu. Algo se quebrou no íntimo de Dave. Certa noite, Dave caminhou em direção aos trilhos ferroviários, aonde pretendia esperar por um trem a fim de pôr um fim na sua vida. Uma pequena igreja metodista pela qual passou naquela noite trouxe de volta as lembranças da igreja de seu pai. Desesperado, Dave se jogou na escada da igreja e bateu sua cabeça contra a porta, gritando: Deus, deixa-me viver para ti, dá-me forças. Naquele momento de desespero, Dave compreendeu que Deus o amava como amava todas as pessoas e experimentou um momento de paz e segurança. Dave conseguiu chegar até um telefone público e ligou para o irmão que havia assumido a posição de pastor na igreja do pai deles. Combinaram um encontro e, após orar por algumas horas com seu irmão, Dave entregou sua vida a Jesus Cristo pela primeira vez em sua vida. E Deus passou a fazer muitos milagres em sua vida. Dave conseguiu vencer sua dependência de álcool e de drogas. Ele se uniu novamente à esposa e à filha e juntos começaram a construir um lar centrado em Cristo. Para mostrar sua gratidão, Dave começou a cantar para o Senhor e rapidamente tornou-se o número 1 da música cristã no estilo Big Band. Ele começou a ser contratado para shows e logo sua agenda ficou extremamente lotada. Logo percebeu, como muitos outros, que o show business cristãos o estava deixando esgotado. Raramente conseguia descansar aos domingos e se reunir com sua própria comunidade para receber apoio e alimento espiritual. Estava sempre em alguma cidade servindo os outros. Aos poucos, Dave voltou a beber. Ele abandonou seu amigo verdadeiro e começou a se apoiar em um velho amigo que na verdade era tudo menos seu amigo. Certa noite um pastor veio falar com Dave e perguntou: Dave, como você está? Dave respondeu com o que todos costumamos dizer quando tentamos esconder o que realmente está acontecendo dentro de nós. Estou bem, meu irmão, muito obrigada. Não, Dave, seu amigo respondeu. Fale sério, como você está? Dave reconheceu que chegara ao fim da linha, e então se abriu e clamou por ajuda. Naquele momento, Deus interveio e o pegou pela mão antes dele cair. Justo no momento em que seus dedos estavam escorregando e em que sua mão estava perdendo a força, a mão mais forte de Deus o pegou e não permitiu que ele caísse. Não podemos conquistar a amizade de Deus. Enquanto ouvia a história de Dave, muitas coisas passaram pela minha cabeça. Lembrei-me de outras pessoas em posições de autoridade, pastores, professores, demais líderes, que precisam desesperadamente de ajuda, mas que se sentem incapazes de estender seus braços e dizer: por favor, ajude-me, estou passando por dificuldades. Muitos cristãos se encontram escravizados por seus próprios ministérios, presos a um pensamento que lhe diz que não podem ser autênticos, sinceros ou abertos, porque isso minaria seu testemunho e sua posição. Achei maravilhoso que Dave tenha sido capaz de pedir pela ajuda de que precisava. Sua história me lembrou novamente de que o ministério é um substituto fraco para a amizade de Jesus. No final do programa, David se levantou e cantou: O Calvário pagou o preço por tudo. No silêncio do estúdio, chorei de gratidão pelo fato de que quando estragamos tudo, quando caímos de cara, quando tentamos em vão, existe um lugar para onde podemos ir. Não importa se você tem 9 ou 90 anos de idade, não importa se você conhece o Senhor há 2 semanas ou há 20 anos, você pode sempre se dirigir a Ele e dizer: por que eu me afastei? Você era a minha vida. Você me ensinou pacientemente a voar e este foi meu grande erro. Pensei que podia voar sozinha, mas não posso. Por favor, segure-me e não me solte. Nunca mais. Foi isso que eu disse a Deus naquele dia na praia, quando precisava encarar a realidade de que talvez nunca mais pudesse cantar. Estava pedindo que Jesus me ajudasse e eu sabia que não conseguiria passar por aquilo sozinha. O melhor especialista de Londres havia me dito que eu talvez nunca mais voltasse a cantar. Mas o mais importante naquele momento foi que eu não queria tentar vencer aquela situação sozinha. Não importava o que Deus tinha preparado para a minha vida. Ser sua amiga me bastava. Uau! Glória a Deus, que lugar de entendimento que a Sheila chegou. A graça do Senhor nos basta. Ela é suficiente para nós.
A amizade do Senhor nos traz satisfação e plenitude e realização. Não há nada mais que possa nos preencher nesta terra. Não há nada que possa nos preencher nesta terra, senão tão somente a amizade do Pai. Um relacionamento com Deus, isso preenche a nossa vida, isso traz sentido e propósito para a nossa história. A despeito de qualquer coisa que possamos fazer para o Senhor, pelo seu reino, servir a nossa família, trabalhar, estudar, servir na igreja. Se não tivermos o Senhor como primícia em nossa vida, como mais importante, nada além disso terá sentido. Que você medite nessas palavras e que você reconheça que é importante e essencial ser amigo de Deus e não apenas servi-lo. Um grande beijo, Deus te abençoe e até nossa próxima leitura.